De cedo acompanha o Bom Dia Rio Branco, ou você que está chegando agora, todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro ou segundo bloco do programa, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Acesse o riobranco.net e fica por dentro de tudo aquilo que acontece no Acre, no Brasil e também no mundo. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco a presidente dos trabalhadores em Educação do Estado, professora Rosana Nascimento. Presidente, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez ao Bom Dia Rio Branco. Deu para descansar bastante esse final de semana? Porque a semana passada... Aproveitei para descansar. Vocês tiveram uma semana corrida, né? Foi. Portas fechadas na Assembleia Legislativa, Grade manifesto, da Assembleia. acreditavam que seriam atendidos e não foram. Aí a senhora disse que iam ter greve essa semana. O governador entrou com um pedido de liminar. A greve foi bloqueada, em outras palavras. Na verdade... Ele disse que é justa a decisão. A senhora disse que é tudo combinado. Nós nem entramos em greve, nem havíamos notificado... Mas a senhora fez uma ameaça. A greve... Aí o cara entrou já com um pedido e o que nos estranha é a justiça conceder sem nem o fato ter ocorrido ainda. Ou seja, uma decisão antecipada do acontecimento nem ter sido realizado. E, infelizmente, nos multaram 10 mil por hora. Não é por dia, por hora. É aí onde está a combinação que a senhora diz. Eu não consigo entender como é que a justiça dá uma liminar, suspendendo uma greve que nem se iniciou, que nem havia sido comunicada. E ainda ao patrão, ao Ministério do Trabalho. Então, como é que deu uma ação, um resultado sem nem existir como se diz, o crime? Presidente, depois da semana passada, de semana de embate, como eu já citei aqui, o que o sindicato pretende fazer agora, excluindo a greve, né? Porque a greve já não pode mais. Nós continuamos insistindo, porque a lei foi aprovada, mas lei elas podem ser revogadas, lei elas podem ser modificadas, e nós não desistimos não. Só não poderemos colocar os trabalhadores na rua, porque nós vamos ser multados 10 mil por hora, mas a luta ela continua, ela é permanente, os trabalhadores são resistentes, e nós vamos continuar buscando resolver essa situação que foi criada de tirar nossa aposentadoria. Eu vejo noticiando. Não tiramos a aposentadoria, que a senhora disse? Não tiramos, nós já estávamos na porta da aposentadoria, batendo na porta para entrar e se aposentar. E eles impediram isso com essa nova lei, onde criou regras duras para a nossa aposentadoria. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tenho 27 anos de serviço. Para mim chegar a 30, falta 3. Eu tenho que pagar um pedágio de 6 anos. Vou ter Ou seja, ao invés de trabalhar mais 3 anos, eu vou chegar a senhora vai trabalhar mais 6, é isso? 6 anos, vou estar com 56 anos de idade, com esses 6 anos de pedágio. Mas não me aposento com o meu salário integral. Eu tenho que chegar a 57 anos para ter o salário integral. Agora, professora, na verdade, quando a senhora disse que aumentou 6 anos, na verdade aumentaram 3 anos. Porque 3 a senhora já teria que trabalhar. É o que eu tenho que trabalhar. Mas aí, mais 3 anos e um pedágio. Se eu não chegar à idade estipulada, como eu não estou mais na aposentadoria especial, não é 25 anos, é 30 anos, eu tenho que chegar a 62 anos para poder me aposentar integralmente. É aí onde está a maldade? Aí é onde está a maldade, aí é onde está o crime. Tem um outro contrato que eu tenho 22 anos de serviço, eu vou ter que trabalhar 16 anos, me aposentar com 68 anos de idade. Isso é não perder um direito, se eu já estava na porta da aposentadoria, e colegas que têm 49 anos com 22 anos de serviço, vai completar seus 3 anos, trabalhar mais 6 anos, mas não aposenta integral, ele tem que chegar a 57 anos de serviço para ter essa integralidade. Isso é justo? Isso não tirou direito do trabalhador? Professora Rosana Nascimento, o deputado Roberto Duarte, que se diz de um bloco independente, votou a favor da reforma da Previdência. Ele mesmo disse que se não fizesse essa reforma, talvez o ano que vem, 2020, os servidores já ficassem sem receber seus salários. De todas as discussões que a senhora participou, não sei quantas, não sei nem se teve muita conversa com equipes do governo, vocês visualizaram isso? Não, isso não existe. Essa história de que não vai pagar o servidor, que não vai pagar a aposentadoria. Primeiro, o que eles vão arrecadar é daqui, a partir daqui, não vai cobrir a necessidade que eles dizem que tem, que não comprovaram para nós se isso existe realmente.
esse déficit, não apresentaram dados, não apresentaram números, não apresentaram estudos desse impacto. Portanto, nós vamos continuar dizendo não, porque não nos apresentaram, não nos mostraram se realmente existe essa grande necessidade. E na questão da educação, existiu sim uma elevação dos recursos do Fundeb. Nós estamos aí já há 3 anos sem ter um reajuste, sem ter alteração na folha. O que tem são as contratações dos provisórios. Ficou aí um período de 3 meses sem fazer o pagamento dessa folha. A questão do prêmio da valorização, que é 30 milhões, que segundo o secretário estava em caixa, não foi gasto, porque não pagaram 50% desse prêmio aos trabalhadores, porque criou tanto empecilhos que finda que não gasta 50% desse recurso. No máximo gastou 60%. Então, assim, dizer que não vai pagar a folha, isso é irreal, nós não acreditamos nisso, até porque eles vêm cortando tudo que é direito do trabalhador, e essa possibilidade para nós é má gestão. Quando se estava em campanha, o que dizia era que era mal gestionado, então não tinha gestão. E por que continua tendo os problemas? Nós não conseguimos visualizar onde é que está essa grande dificuldade de pagar a folha do Estado, que chega os repasses, não teve aumento, não aumentou a folha, está lá o orçamento do Estado, ele se mantém, como não teve reajuste, se mantém, né, com os mesmos percentuais. Agora, para o ano que vem, nós estamos lutando por um reajuste e existe já uma possibilidade desse reajuste. E já tem também a previsão orçamentária. Cabe o Estado aumentar o orçamento destinado para a folha de pagamento, cortar onde tem excessos que nós consideramos a comunicação do Estado um exagero, não necessita de tantos milhões, cortar uns milhões onde tem que não tem necessidade. Mas esses milhões da comunicação que a senhora fala estão indo para onde? Porque eu estou vendo todos os veículos de comunicação reclamando que não tem mídia do governo. Não sou eu que tenho que dar satisfação aonde que está sendo gasto, mas está lá rubricado. Se está rubricado, destinado para aquilo. Né? Então, é fazer cortes onde não tem a necessidade. O que é prioridade para o Estado? É saúde, educação, segurança. Então, 3 coisas necessárias que não pode se deixar de ter investimentos. As outras é um investimento só para ela acontecer, mas não necessariamente seja a prioridade número 1. E nesse Estado, todos esses anos, a prioridade número 1 é comunicação, onde se viu um negócio desse, prioridade é saúde, é educação, é segurança. Está aí o mundo do crime, como está crescendo, se apoderando do nosso Estado, e nós não estamos vendo uma eficiência de combate e repressão a esse crime. Então tem que saber o que é prioridade com o orçamento do Estado. Quando a senhora falou agora há pouco que o governo está cortando todos os direitos dos trabalhadores, durante as discussões que aconteceram, o governo voltou atrás na questão da sexta parte, do auxílio funeral e da licença-prêmio. Mesmo assim, a senhora insiste que direitos são retirados? Olha, na folha de pagamento de outras secretarias, inclusive, de vez em quando fazem movimento, porque estão cortando esses direitos, que são gratificação. A educação não tem tanto esses direitos, esses cortes, porque nós não temos penduricário. O nosso são vencimentos. Mas mesmo assim dificulta pagar uma sexta parte, dificulta dar uma licença-prêmio para os trabalhadores na educação, difícil a gente conseguir, dificulta a pessoa ter a sua promoção, a sua progressão, isso é tirar direito. Eu mesma, falta-me uma referência que eu estou pedindo há um tempão, até hoje não voltou. E assim como eu, tem muitos outros. Essa questão de impedir daqueles não concursados anterior à Constituição Federal de não ter progressão, promoção, é retirar direito. E esse governo está mantendo essa retirada de direito. Então é necessário ter um diálogo bem transparente, bem sincero com a população. E deixar de ficar amedrontando os servidores públicos que não vai pagar a folha. Isso tudo, gente, é ameaça. Vai pagar a folha sim, porque teve aumento do recurso do Fundeb. A gente viu aí que teve sim um pequeno crescimento que vai equilibrando as contas, reduzir gastos, cortar gastos. A gente vê aí o absurdo de gastos com viagens, com isso, aquilo, outro. Isso é prioridade? Por que que um governador vai viajar e tem que levar 40, 50 pessoas junto? Levar um assessor, eu acredito que seja o necessário, para que todo um aparato de gente para uma viagem, para ter um custo enorme, isso é fazer uma boa gestão? Então tem que colocar as coisas, pingo nos is, e ver onde é que estão os gastos, onde é que está a necessidade do governo. É culpabilizar quem presta o serviço, quem faz a máquina do governo andar, somos nós, os servidores públicos. Por que penalizar? Porque ser tão cruel? Ainda diz assim, o remédio tem que ser amargo.
Por que o remédio só pode ser para os servidores? Cadê o Estado que não cumpre com o seu papel de fazer o depósito patronal? Aliás, nós vamos tentar uma ação judicial para que ele devolva todos os anos que não fizeram o depósito no Previdência. E também devolver as remessas que foram retiradas do Fundo Previdenciário. Cadê que eles querem fazer esse papel, cumprir a sua responsabilidade? Só quer penalizar nós, os servidores? E há tempo, governador, de fazer as correções. Foi uma coisa muito feia que foi feita, vergonhosa no Estado, de fechar a LEACRE, gradear a LEACRE e colocar todo aquele aparato policial para combater servidores, para exercer o seu direito de ingressar na Assembleia Legislativa. Ainda tem tempo, ele pode pedir desculpa para a população, ele pode pedir desculpa para os servidores públicos, ele pode rever essa lei e garantir que nós possamos ter uma aposentadoria integral. Tem tempo ainda de rever toda a situação, o clima ruim que foi criado nesse Estado. Presidente, o que significa para a senhora hoje o governador Gladson Cameli e a pessoa Gladson Cameli? Olha, eu não trabalho criando ranços com governos, com isso, aquilo, outro, porque está pressionando, está retalhando, está julgando, criminalizando, não. Cabe o nosso papel desempenhar nossas funções, assim como ele desempenha a função dele. Só que tem algumas coisas que é exagero. Não precisava ele fechar a LEACRE, colocar os policiais, porque governos, eu sempre digo, são governos. Nós tivemos governo de esquerda que nos pressionou, cortou nosso salário, não fechou, não gradeou a LEACRE, mas cortou nossos salários. Esse gradeou a LEACRE, impediu de que ingressasse dentro da Assembleia. Então, são governos, é governo, gente. Independente de ser de esquerda ou de direita, as práticas não mudam. Independente de partido, os governos têm as mesmas posturas. Veja aí o Brasil todo, o que é que está acontecendo com o movimento. E agora a situação ela é bem pior para o movimento sindical, porque existe uma criminalização do movimento sindical, existe uma criminalização na organização dos trabalhadores, que é a repressão presente, faz todo um aparato de reprimir a insatisfação do povo. Mas cabe nós, a população, avaliar o comportamento de governos, o comportamento de deputados, e vai vir aí o período da gente tomar as providências. Já que a senhora falou em deputados, os deputados desmentiram. Disseram que a senhora não estava falando a verdade quando dizia que a LEACRE foi fechada. Disseram que o que aconteceu ali foi colocado a polícia para que mantivesse a ordem e que a senhora, utilizando um carro de som, gritava: fechem os portões, fechem as portas, ninguém entra e ninguém sai. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Verdade, eu assumo o que eu faço. Não nos permitiram entrar, então não ia entrar ninguém, nem sair mais ninguém. É decisão no movimento, assim, eu não escondo aquilo que eu faço. Imagina como é que eu vou esconder um negócio desse falando no carro de som. Se eu quisesse esconder isso, eu não ia falar no carro de som. E eu tenho palavra, eu assumo aquilo que eu digo. Nós fizemos isso sim no movimento. Eu não joguei nenhum ovo em ninguém. De quem foi a ordem para jogar os ovos? Também não foi minha. As pessoas que estão ali, elas têm vontade própria. Nós não controlamos a vontade das pessoas, nós não controlamos a língua das pessoas. E eu não vou impedir nenhum cidadão que está no movimento, é da educação, é trabalhador, querer falar no microfone e eu não permitir que a pessoa fale. Nós estamos num movimento democrático. Foi um desejo das pessoas jogarem ovo pela insatisfação e a forma que fizeram conosco, de fechar a Assembleia daquela forma. Então, era pior se tivesse jogado pedra, jogado pau, outras coisas. Ovo não é ofensivo. Então, aqui fica o nosso repúdio da ação que foi feita. É dizer que realmente os trabalhadores eles perdem o controle quando está no movimento desse, pela indignação. Ou seja, nós não podemos nos indignar. Eles podem ficarem ofendidos, porque teve um gesto de... A questão de jogar o ovo foi o repúdio por ter fechado. E eu digo que o ovo, naquele momento, era mais importante do que aqueles deputados que estavam votando, tirando a nossa aposentadoria, o governador que mandou o projeto. Então, assim, existe insatisfação, existe indignação, existe mágoas de ambos os lados, mas é uma coisa que não se leva às vias de fato, fica no debate. Existe todo um aparato governamental de fake news para tentar desmoralizar o sindicato, desmoralizar a Rosana. Inclusive, tem um muito engraçado que diz assim: cadê a mulher do chapéu? Quando o Tião Viana aumentou a alíquota de 11% para 14%, a Rosana estava na Assembleia. Mandei rodar o carro de som na cidade, chamando os trabalhadores para ir pressionar. Buscamos reuniões com o líder do governo naquele período, era o Daniel Zen, para que não votasse o aumento
da contribuição, até porque os outros estados não estariam aumentando, mas infelizmente não nos ouviram. Então a Rosana estava lá, todo momento que existe uma pressão de tirar o direito do trabalhador da educação, do qual eu sou presidente do sindicato, estou lá cobrando que não faça isso. Portanto, isso aí não cabe, não tem tido repercussão, porque as pessoas sabem que foi feito movimento, que foi feito pressão. Está aí, pesquisem nos meios de comunicação que vão encontrar. Presidente, algo que a senhora queira acrescentar que a gente não tenha comentado aqui? Dizer aos trabalhadores em educação que, como dirigente sindical, como presidente do sindicato, não desistir de lutar por essa questão de tirar a nossa aposentadoria. Estamos agora buscando fechar a negociação da data base. Fiquem atentos que nós vamos chamar uma assembleia para apresentar a proposta. Já consegui marcar uma agenda já para o dia de hoje, se não for hoje, mais amanhã, para buscar negociar a data base. Essa agenda que só conseguiu marcar com a equipe do governo? Com a equipe de governo, de negociação, porque ele tem uma equipe que é coordenada pelo Alisson Bisteni, que é as negociações. Eu liguei na sexta-feira para ele, no dia que teve a ação. Já marcamos uma reunião para o dia de hoje, ele ficou de confirmar. Se não confirmar, não será hoje, mas será amanhã. E vou buscar negociar, fechar a data base do ano de 2019 e também a questão dessa reforma da Previdência, que eu disse para ele, suspender a greve, mas nós continuamos na luta. Nós queremos sim fazer mudanças nessa reforma da Previdência e tirar essas coisas que nos impede de aposentar ao completar o nosso tempo de serviço com a aposentadoria integral. Então nós não desistimos não, nós vamos persistir. Nós vamos continuar na luta porque isso não é justo o que fizeram conosco. 7h45. Eu conversei aqui com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado, professora Rosana Nascimento. Professora, obrigado por sua vinda e sucesso. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta segunda-feira, agradecendo sua audiência e relembrando outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.riobranco.net. Se Deus quiser e haverá de querer, nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente segunda-feira, uma ótima semana e até amanhã.